Olá, hoje nós vamos falar sobre a parábola da dracma perdida. Fica ligadinho aí, está começando mais um Vencendo no Deserto. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende a candeia e não varre a casa, procurando com cuidado até encontrá-la? E quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu havia perdido. E eu vos digo que assim há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Para compreendermos corretamente essa parábola, que é uma parábola muito conhecida, eu particularmente gosto muito dela, é importante nós contextualizarmos ela. Primeiro ponto, é importante saber para quem Jesus profere essa parábola. No início do capítulo 15, você vai ver que Jesus está reunido diante de um grupo de pessoas bem misto, por exemplo, onde temos ali os fariseus, temos ali os publicanos e temos o que a Bíblia se refere como os pecadores, que de um modo geral seriam os cidadãos comuns, além dos seus discípulos. Então, nós temos um grupo bem misto, mas entre eles, nós temos também os fariseus. Isso é importante porque lá no iníciozinho do capítulo 16, você vai perceber que os fariseus, inclusive, debochavam de todo o discurso do Senhor Jesus. Outro ponto importante, esta parábola, ela somente está no Evangelho de Lucas, ela não é citada nos demais evangelhos. E ela está inserida entre duas outras parábolas também muito conhecidas, muito populares, que é a parábola da ovelha perdida e a parábola do filho pródigo. Ou seja, ela compõe um discurso, ela não é algo que possa ser olhado de uma forma isolada. Ela está dentro de um contexto, ela é citada no decorrer do discurso do Senhor Jesus. Para darmos início à análise dessa parábola, vamos refletir um pouco sobre os muitos elementos que nós vemos nela. O primeiro elemento importante é o que denomina a própria parábola, fala da dracma. A dracma refere-se a uma moeda, era uma moeda de prata que era circular naquela época, ela era usada naquele período e ela equivalia a um dia de trabalho, o mesmo que um denário. É interessante notar que essa mulher tinha 10 dessas dracmas. Poderia sim estar falando de uma quantidade de dinheiro que ela tem, mas é mais provável que essas 10 dracmas se refiram a um colar. Pois é, naquele período, uma noiva poderia receber de seu noivo como símbolo de aliança, como hoje, uma aliança colocada no dedo de compromisso, uma aliança de compromisso. Então, ela recebia um colar composto de 10 dracmas, o qual ela deveria guardar, ter bastante cuidado com ele, usar somente em eventos e momentos familiares ou de festa, e no dia do casamento ela deveria apresentar esse colar bem cuidado, com todas as suas moedas. O detalhe é, se ela perdesse, como a história narra, uma destas moedas, declararia, seria uma forma de expressar um descompromisso, um relaxamento, uma forma que foi tratado aquele presente e aquela aliança. Poderia até acabar rompendo o noivado. Então era uma coisa, quando ele fala na parábola que se perdeu uma dracma, era um motivo de grande preocupação para aquela mulher ou para aquela noiva que nesse momento perde um dos elementos daquele colar. Aí você vai perceber também, logo que cai, o primeiro ato dela é acender a candeia. Candeia, nós estamos falando aí de uma lamparina, que era comum também nas casas do período judeu ali de Jesus, onde eram cheias com azeite. Azeite, você vai ver que dentro do texto bíblico fala sempre de azeite como unção, e nesse caso fala da iluminação, Você tem esse azeite sendo usado como combustível para trazer luz.
E isso fique claro também que não quer dizer que o momento no qual ela perde essa dracma seria a noite. Não, as casas naquele momento eram casas escuras, habitualmente escuras. Era comum as janelas serem altas e pequenas, por uma questão até de segurança do lar. Não era comum ter uma janela fechando como nós conhecemos, era mais comum simplesmente aberturas. Então, no modo tradicional, as casas eram escuras e normalmente eram usadas praticamente só para dormir e para fazer algumas refeições. A vida cotidiana acontecia normalmente do lado de fora. Outro detalhe que você vê é que ela imediatamente acendeu a candeia, né? Passa a iluminar aquele lugar e ela vai procurar uma vassoura. É bom lembrar, né, que não havia um piso frio, um piso como nós hoje conhecemos, né? Onde até mesmo quando cai uma moeda a gente até ouve, né, o barulho. É mais provável que fosse barro batido, né, um lugar de barro batido, e era comum também esse chão estar recoberto, né, ou de palha, ou de pequenos elementos e até coisas que vinham que acabavam criando uma camada, uma sujeira sobre aquele chão, onde uma moeda caída ali, em princípio, ela não seria localizada facilmente. Então faz-se necessário pegar o quê? Uma vassoura para retirar com cuidado aquilo que recobriria ou estaria recobrindo a moeda que caiu. Algo também importante, e você tem que estar atento quando a parábola fala, que ela procurou diligentemente, ela procurou com atenção, ela se empenhou para procurar isso, novamente apontando para o alto valor, não somente financeiro, mas realmente algo que tinha grande importância. Dito essas coisas, é interessante você notar que também a parábola aponta, né, para a figura de Deus associada a esta mulher. Sim, porque inclusive o aspecto de noiva, né, isso tudo envolve muito a igreja e sua relação com Deus. Mas ali Jesus está, como nas outras parábolas, nós vamos falar delas, né? Jesus está mostrando para aquelas pessoas, como disse, publicanos, pecadores, fariseus, as pessoas realmente para quem Jesus veio, né? Aquelas pessoas que precisam realmente se arrepender de seus pecados, né? Mudarem a sua vida e reconhecê-lo como Deus. E essas pessoas estavam ali atentas à mensagem que ele estava contando, e ele deixa muito claro o trabalho, o empenho pelo qual ele foi enviado. A figura dessa mulher aponta muito para o trabalho que Jesus estava fazendo, né? Procurando diligentemente aquelas pessoas. E o detalhe aí, você vai reparar com todos os elementos aí, a retirada dessa sujeira para que possa se encontrar aquilo que tem valor, aponta, né, para a remoção do pecado. O pecado na Bíblia, em várias passagens, desde lá em Gênesis, quando você tem Adão e Eva ali sendo procurados por Deus, né, você entende que o pecado é aquilo que faz separação entre o homem e o seu Criador. Algo importante da gente também entender é quando ele fala, né, que encontrando, ele se alegra, encontrando é motivo de grande júbilo, de festividade. E isso é um detalhe que você vai ver também na parábola de uma ovelha que se perdeu em meio a 100, do filho pródigo que retorna. Você tem essa festividade, você tem esse momento de alegria, que é a forma como Jesus está expressando que um arrependido é motivo de grande festa, porque é o caminho para a salvação. Eu falei no início, para a gente até encerrar aqui, mas com um entendimento correto dessa parábola, vou dar uma ênfase aqui no primeiro versículo do capítulo 15, que fala assim: todos os publicanos e pecadores aproximavam-se dele para ouvir, mas os fariseus e os escribas o criticavam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então aí você já vê o principal motivo de Jesus começar a lançar essa sequência de parábolas, onde você vê nitidamente
que Jesus meio que declara seu ministério, né, de alcançar o perdido, de oferecer, né, luz conforme a candeia, de oferecer, né, a sua presença como opção de resgate para o arrependido. Mas ali no capítulo 16, no versículo 14, nós ainda vemos os fariseus, que diz o seguinte: os fariseus que eram gananciosos ouviam todas estas coisas e zombavam dele. Então você percebe a intencionalidade desse discurso e o motivo pelo qual Jesus está falando essa parábola. E para nós, hoje, 2000 anos depois, ainda é uma parábola atual. A mensagem do Senhor Jesus não fica velha, ela não está ultrapassada e ele continua diligentemente procurando por aquele que se arrepende e o reconhece como seu Senhor e Salvador. Espero que você tenha aproveitado realmente um pouco desse breve estudo. Continue conosco, nós estaremos colocando as 40 parábolas de Jesus em vídeo, né? Sempre com essa proposta de estudo. Esta é apenas a segunda, não estou seguindo uma ordem específica, estou seguindo o que Deus coloca no meu coração, mas ao final de um período, todas estas 40 parábolas serão expostas aqui. Espero que seja um material curioso e um material que possa lhe servir ou para uma mensagem ou até mesmo para edificação pessoal. Lembrando que estas parábolas foram proferidas pelo próprio Senhor Jesus e a sua compreensão sempre nos aponta para a pessoa dele e para a salvação de nossas almas. No mais, espero que você que está vendo, gostando, se inscreva em nosso canal, deixe um comentário e compartilhe com os amigos. Na próxima semana, terça-feira, tem um novo vídeo. Fique na paz.